Fala pessoal, estamos de volta, dessa vez trazendo um vídeo bem legal sobre vértices da parábola. Então, sem mais delongas, vamos lá. Nós sabemos, já vimos, com certeza você já deve ter visto em algum vídeo ou em algum livro, ou algum professor pode ter falado que no vértice da parábola, lembrando que parábola estou me referindo ao quê? A funções e equações do segundo grau. Elas têm um formato de parábola. Então, você já deve ter visto que no vértice da parábola nós temos o x do vértice e o y do vértice, sendo que o primeiro é o menos b sobre o dobro do a. Essa é a fórmula que nós usamos para achar o x do vértice. E o y menos o delta sobre 4 vezes a. É um pouco diferente. Então isso aqui muitas das vezes acaba sendo decorado pelos alunos. Só que nesse vídeo nós aprenderemos juntos da onde veio cada uma dessas fórmulas. Então vamos lembrar o seguinte: a equação ou função do segundo grau vai ter essa cara: ax² mais bx mais o c. Nós podemos descobrir a soma das raízes da seguinte maneira: a soma vai ser menos o b. Qual é o b? É o termo que está multiplicando o x. Menos o b dividido por a. Essa é a soma. E ela pode ser representada da seguinte maneira: x1 mais x2, sendo x1 e x2 as raízes. Nós estamos somando elas. O produto ele é o c dividido por a. Porém, nessa situação aqui, nós não vamos olhar para o produto. Vou até arriscar para não confundir. Vamos olhar somente para essa aqui de cima, para a soma. Então, bora lá. Vamos imaginar aqui o gráfico. Temos um gráfico aqui. E temos aqui uma parábola com concavidade para cima. Para baixo, na verdade. O ponto do vértice vai ser o ponto mais alto. Esse ponto aqui. Vou colocar aqui o vértice. Aqui nós temos um par ordenado, uma abscissa, que é o xv, e a ordenada e a yv. São a abscissa e a ordenada do vértice. Esse v é a abreviação aqui do vértice. O que nós podemos dizer sobre esse ponto? Se nós traçarmos uma vertical pontilhada aqui embaixo, nós achamos um x do vértice. Corresponde à abscissa do vértice. O vértice ele fica no ponto máximo ali, no ponto mais alto nesse caso. E ele tem uma característica muito importante. Ele divide essa função ou equação em duas partes iguais. Então nós podemos, por exemplo, pintar, só para ficar melhor de visualizar, essa parte aqui, ela é igual, ela é, como posso dizer, simétrica a essa outra parte aqui. Elas são espelhadas, vamos dizer assim. Esse pontilhado aqui, ele é a nossa referência, esse pontilhado azul aqui. Então, esse ponto aqui, xv, ele está exatamente no meio. O que está do lado direito é igual ao que está do lado esquerdo. E aqui nós vamos ter os pontos que cortam o eixo x
são as raízes. Aqui seria x1 e aqui seria o x2. Vou colocar igual ali, ó, 2 palitos. Beleza. Como o xv está no meio, como o vértice corresponde à metade ali, que está dividindo toda a função no meio, de forma simétrica, eu posso dizer que o valor dele vai ser a média aritmética das raízes, da menor e da maior. Eu posso escrever assim, ó. Podemos escrever o xv vai ser x1 mais x2, tudo isso dividido por 2. Por quê? Porque ele é a média aritmética dos extremos aqui, x1 e x2, que são as raízes. Então, podemos dividir por 2. Dividindo isso aqui por 2, nós encontramos o quê? O x do vértice. Só que se eu dividir isso aqui por 2, eu também divido esse menos b sobre a por 2, já que ele também representa a soma das raízes. Substituindo aqui, nós vamos ter o a vezes tudo isso aí ao quadrado, menos b ao quadrado é b quadrado, dividido por 4a ao quadrado. Tudo isso mais b vezes menos b sobre 2a. 4ac dividido por 4a. Multiplicamos em cima e embaixo por 4a. Aqui, denominador tudo igual. Podemos escrever assim, ó, b menos o b ao quadrado, b quadrado menos 2b quadrado é menos b quadrado. Mais 4ac, tudo isso dividido por 4a. Daqui nós tiramos que... Então, fazendo essa conta, temos menos delta, fiz a continha, sobre 4a. Esse é o que? Esse é o y do vértice. Cada o menor fica a parte mais leve. Então, o menor, né, o pequeno, levou o bzinho, carregou o bzinho, que é o mais leve. E o maior carregou o delta, né, o triângulo. O maior carregou o triângulo, que é o mais pesado, e o menor carregou o bzinho. Só que o menor, o pequenininho, ele tem que ficar na frente, porque ele é menor, então o irmão que está atrás vai conseguir monitorar, vai conseguir ver ele. E aí, por esse motivo, ele ficou na frente e o irmão maior ficou atrás. E aí, o que acontece? Nós temos o pequeno carregou o bzinho na frente e o maior carregou o bzinho, o triângulo atrás. Então, através dessa historinha boba, é uma maneira que nós temos de memorizar isso aqui, né? O menor é o quê? É o 2A. O maior vai ser o 4A, que é o dobro. Então, o pequeno carregou o bzinho na frente. Por quê? Porque ele está na frente. Ó. Isso aqui está mais na frente do que esse aqui. O pequeno carregou o bzinho na frente e o maior, o grande, carregou o triângulo atrás. O triângulo é o delta e o b é o coeficiente do x. E aí é só acrescentar o menos na frente. Que aí a gente decora, através dessa historinha boba, o x e o y do vértice. Então esse era o vídeo de hoje. Mais uma curiosidade para saber de onde vem essa relação. Espero que tenha entendido. Até a próxima, bons estudos e valeu!